Então, gente, eu vou contar pra vocês exatamente o que aconteceu aqui na minha casa, né? E que me fez querer trazer esse assunto pra vocês, tá? Do ibuprofeno versus a nimesulida. Uns dois anos atrás, a minha filhada tinha 9 anos e a gente tava numa videochamada de ano novo e tudo mais. E minha mãe soltou assim do nada. Ah, eu dei nimesulida pra ela porque ela tava reclamando de dor. Aí eu dei metade da dose, a dose que a minha mãe toma, né? E aí passou, beleza, prontinho. Aí eu fui explicar pra ela toda essa situação, porque que não poderia, uma criança de 9 anos não poderia estar dando aquela dose, muito menos aquele medicamento pra ela, né? A dor passou, ela ficou bem, zerado, né? Sem efeito colateral aparente nenhum, mas isso, gente, não significa que foi seguro. E é exatamente isso que eu quero te explicar agora, tá? Mesmo quando parece que deu certo, a nimesulida ela pode ser um gatilho perigoso para a criança. E sabe por quê? Porque tem um monte de coisa acontecendo por baixo dos panos ali que a gente não vê, né? O primeiro é que cada criança ela processa o medicamento de uma forma diferente por causa da genética dessa criança, né? Então tem criança que o fígado dela já metaboliza de um jeito que acumula substâncias tóxicas e a gente não sabe disso até algo acontecer. Segundo é que o fígado de uma criança ainda está em construção, né? Então ele não tem todas as enzimas que o adulto tem. Tipo, bebês têm bem menos uma enzima chamada CYP2C9, que é justamente a que quebra anti-inflamatórios. Então o corpinho deles não dá conta igual ao nosso. Terceiro fator, gente, tem criança que já nasce com uma predisposição genética para ter uma reação grave no fígado ou na pele. Só que ninguém sabe disso até o remédio vir, né? Até a pessoa tomar e esse remédio ele acabar sendo um gatilho para isso, né? Tipo uma bomba relógio escondida ali, tá? Quarto fator, às vezes a criança tem alguma condição de saúde que ainda não foi diagnosticada, tipo um tipo de erro de metabolismo, problema mitocondrial, um fígado meio fraquinho, e a gente não faz ideia. E quinto, não menos importante, que é a interação, né? Por exemplo, outro remédio que a criança está tomando, outro chazinho, até comida que pode potencializar esse efeito hepatotóxico, tá? E mesmo que funcione com outras pessoas, com adultos ou com outras crianças, a gente não pode generalizar. A gente não pode dizer que fazer essa generalização precipitada, né? Tipo, eu usei e não deu nada, então tá liberado. Outra pessoa usou e não aconteceu nada, né? Porque pode realmente não dar nada. Mas pensa comigo, na ciência a gente trabalha com uma curva chamada curva de Gauss, né? Onde a maioria das crianças vai ficar ali dentro da faixa segura, tá? Mas sempre tem aquelas que podem ficar fora da curva. E a gente não quer pagar pra ver, né? Qual é dessas crianças que vai estar. Então, isso, gente, não é sobre deixar a criança sentir dor, longe disso. É sobre responsabilidade, é sobre dar espaço para dúvida e principalmente sobre saber que a gente tem outras opções mais seguras, como, por exemplo, o próprio ibuprofeno, tá? Então, como educadora em saúde, divulgadora científica, o meu papel é justamente esse, te mostrar o porquê do não e te dar o caminho para o sim seguro, né? E se bater dúvida, claro, gente, sobre qualquer coisa relacionada a medicamento, você deve perguntar pro farmacêutico, tá? De qualquer farmácia, tá? O atendimento é de graça e ele literalmente é o especialista do medicamento e tem a obrigação de tirar suas dúvidas, tá bom? Então, resumindo, nunca use nimesulida em criança menor de 12 anos, mesmo que tenha funcionado em outra, tá? O risco de problema grave no fígado, reação mais inesperadas e graves é muito alto, tá bom? A opção mais segura continua sendo o ibuprofeno. E lembrando sempre, esses remédios tratam sintoma, tá? Se a dor, a febre continuar, mesmo dando o medicamento correto, na dose correta, aí tem que investigar a causa, beleza? Você vai no pediatra, tá bom? Salve esse Reels, compartilha com outros pais e vamos proteger nossas crianças juntos.